Bem-vindos ao canal Orações e Meditações, continuação dos ensinamentos do Catecismo da Igreja Católica. Credo, símbolo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Símbolo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai, e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Segunda seção, a profissão da fé cristã, os símbolos da fé. Quem diz eu creio diz, dou minha adesão àquilo em que nós cremos. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e que una na mesma confissão de fé. Desde a origem, a Igreja Apostólica expressou e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e para todos normativas. Muito cedo, porém, a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados, sobretudo, aos candidatos ao batismo. O símbolo da fé não foi composto segundo opiniões humanas, mas consiste na síntese de pontos importantes contidos na Sagrada Escritura, de modo a conter a doutrina completa da fé, assim como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão grande número de ramos. Da mesma forma, este resumo da fé encerra, em algumas palavras, todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamentos. Estas sínteses da fé chamam-se profissões de fé, pois resumem a fé que os cristãos professam. Chamam-se credo, em razão da primeira palavra que normalmente as começa, creio. Denominam-se também símbolos da fé. A palavra grega símbolo significava a metade de um objeto quebrado, por exemplo, um sinete, que era apresentada como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Símbolo passa posteriormente a significar coletânea, coleção ou sumário. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. A primeira profissão de fé é feita por ocasião do batismo. O símbolo da fé é inicialmente o símbolo batismal. Uma vez que o batismo é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19. As verdades de fé professadas por ocasião do batismo estão articuladas segundo sua referência às três pessoas da Santíssima Trindade. O símbolo está, pois, dividido em três partes.
Primeiro fala-se da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Em seguida, da segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens. Logo após, da terceira pessoa divina, fonte e princípio de nossa santificação. Esses são os 3 capítulos de nosso selo batismal. Estas 3 partes são distintas, embora interligadas. Segundo uma comparação usada com frequência pelos padres, as chamamos de artigos, pois da mesma forma que em nossos membros existem certas articulações que os distinguem e os separam, assim também nesta profissão de fé, com acerto e razão, se deu o nome de artigos às verdades em que devemos crer, especificamente de forma distinta. Segundo uma antiga tradição já atestada por Santo Ambrósio, também se costuma contar 12 artigos do credo, simbolizando com o número dos apóstolos o conjunto da fé apostólica. As profissões ou símbolos da fé têm sido numerosos ao longo dos séculos, em resposta às necessidades das diversas épocas. Os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas, o símbolo quicunque, dito de Santo Atanásio, as profissões de fé de alguns concílios, Toledo, Latrão, Lyon, Trento, ou de alguns papas, como a Fides Damasi, profissão de fé de São Damaso, ou o Credo do Povo de Deus, de Paulo VI, 1968. Nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da Igreja pode ser considerado ultrapassado e inútil. Eles nos ajudam a viver e aprofundar hoje a fé de sempre, por meio dos diversos resumos que dela têm sido feitos. Entre todos os símbolos da fé, 2 ocupam um lugar muito particular na vida da Igreja. O símbolo dos apóstolos, assim chamado por ser, com razão, considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos, é o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do seguinte ato: ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela na qual Pedro, o primeiro entre os apóstolos, teve sua sé e para a qual ele trouxe a comum expressão da fé, Sententia Communis. O símbolo denominado niceno-constantinopolitano tem sua grande autoridade no fato de ter resultado dos 2 primeiros concílios ecumênicos, 325 e 381. Ainda hoje ele é comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Nossa exposição da fé seguirá o símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. A exposição será, contudo, completada por constantes referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e mais detalhado, como no dia de nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada ao ensino. Romanos 6,17. Acolhamos o símbolo de nossa fé, que dá a vida. Recitar com fé o credo, entrar em comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é também entrar em comunhão com a Igreja inteira, que nos transmite a fé na qual nós cremos. Este símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e o guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro que guardamos em nossa alma. Capítulo 1. Creio em Deus Pai. Nossa profissão de fé começa com Deus, pois Deus é o primeiro e também o último. Isaías 44:6. O começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. Artigo 1. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Parágrafo 1. Creio em Deus. Creio em Deus, esta primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental. O símbolo inteiro fala de Deus e se também fala do homem e do mundo, o faz pela relação que eles têm com Deus.
Os artigos do credo dependem todos do primeiro, da mesma forma como os mandamentos explicitam o primeiro deles. Os demais artigos nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como se revelou progressivamente aos homens. Os fiéis fazem primeiro profissão de crer em Deus. 1. Creio em um só Deus. Com estas palavras começa o símbolo niceno-constantinopolitano. A confissão da unicidade de Deus, que tem sua raiz na revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. A Israel, seu eleito, Deus revelou-se como único. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio 6, 4 a 5. Por meio dos profetas, Deus chama Israel e todas as nações a se voltarem para ele, o único. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus, e não há nenhum outro. Com efeito, diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua há de jurar por mim, dizendo: só no Senhor há justiça e força. Isaías 45, 22 a 24. Jesus mesmo confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças. Ao mesmo tempo, dá a entender que Ele mesmo é o Senhor. Confessar que Jesus é Senhor é o específico da fé cristã. Isso não contraria a fé em Deus único. Crer no Espírito Santo, que é Senhor e dá vida, não introduz nenhuma divisão no Deus único. Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas uma essência, uma substância, isto é, uma natureza totalmente única. 2. Deus revela seu nome. A seu povo Israel, Deus revelou-se dando-lhe a conhecer seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido de sua vida. Deus tem um nome. Ele não é uma força anônima. Desvendar o próprio nome é se dar a conhecer aos outros. É, de certo modo, entregar-se a si mesmo, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser chamado pessoalmente. Deus revelou-se progressivamente a seu povo e sob diversos nomes. Foi, porém, a revelação do nome divino feita a Moisés, na teofania da sarça ardente, pouco antes do êxodo e da aliança do Sinai, que se tornou a revelação fundamental para a antiga e a nova aliança. Ó Deus vivo, Deus chama Moisés do meio de uma sarça que queima sem consumir-se. Ele diz a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Êxodo 3, 6. Deus é o Deus dos pais, aquele que havia guiado os patriarcas em suas peregrinações. Ele é o Deus fiel e compassivo que se lembra deles e de suas próprias promessas. Ele vem para libertar seus descendentes da escravidão. Ele é o Deus que, para além do espaço e do tempo, pode e quer fazer isto, e que por este desígnio agirá com sua onipotência. Eu sou aquele que é. Moisés disse a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e disser: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou, e acrescentou: assim responderás aos israelitas: eu sou, envia-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3, de 13 a 15. Ao revelar seu nome misterioso de Yeshua, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou. Deus declara quem ele é e com que nome se deve chamá-lo.
Este nome divino é misterioso como Deus é mistério. Ele é, ao mesmo tempo, um nome revelado e como que a recusa de um nome. Por isso mesmo exprime da melhor forma a realidade de Deus, como Ele é infinitamente acima de tudo o que podemos compreender. Ou dizer, Ele é um, Deus que não se deixa ver. Isaías 45:15. Seu nome é inefável, e Ele é o Deus que se faz próximo dos homens. Ao revelar seu nome, Deus revela ao mesmo tempo sua fidelidade, que é de sempre e para sempre, válida tanto para o passado, eu sou o Deus de teu pai, Êxodo 3:6, como para o futuro. Eu estarei contigo, Êxodo 3:12. Deus que revela seu nome, como eu sou, revela-se como Deus que está sempre presente junto a seu povo para salvá-lo. Diante da presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre sua pequenez. Diante da sarça ardente, Moisés tira as sandálias e cobre o rosto frente à santidade divina. Diante da glória de Deus, 3 vezes santo, Isaías exclama: Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Isaías 6:5. Diante dos sinais divinos que Jesus faz, Pedro exclama: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Lucas 5:8. No entanto, porque Deus é santo, pode perdoar o homem que se descobre pecador diante dele. Não me deixarei levar pelo calor de minha ira. Eu sou Deus, não ser homem, sou o santo no meio de ti. Oséias 11:9. O apóstolo João dirá: Com isto tranquilizaremos na presença dele o nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que nosso coração e conhece todas as coisas. 1 João 3:19-20. Por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia seu nome. Na leitura da Sagrada Escritura, o nome revelado é substituído pelo título divino Senhor, Adonai, em grego, Kyrios. É com este título que ser aclamada a divindade de Jesus. Jesus é Senhor. Deus de ternura e de compaixão. Depois do pecado de Israel, que se desviou de Deus para adorar o bezerro de ouro, Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio de um povo infiel, manifestando assim seu amor. A Moisés, que pede para ver sua glória, Deus responde: Farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei meu nome, Senhor, na tua presença. Êxodo 33:18-19. O Senhor passa diante de Moisés e proclama: o Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Êxodo 34:6. Moisés confessa então que o Senhor é um Deus que perdoa. O nome divino eu sou, ou ele é, exprime a fidelidade de Deus que, apesar da infidelidade e do pecado dos homens e do castigo que tal pecado merece, conserva a misericórdia por 1000 gerações. Êxodo 34:7. Deus revela que é rico em misericórdia. Efésios 2:4. Indo até o ponto de dar seu próprio Filho, ao dar sua vida para libertar-nos do pecado. Jesus revelará que ele mesmo traz o nome divino. Quando tiverdes elevado o Filho do homem, então sabereis que eu sou. João 8:28. Só Deus é, ao longo dos séculos, a fé de Israel pôde desenvolver e aprofundar as riquezas contidas na revelação do nome divino. Deus é único, fora dele não há deuses. Transcende o mundo e a história. Foi ele quem fez o céu e a terra. Eles perecerão, mas tu permaneces. E todos ficarão gastos como um vestido, como uma roupa, tu os mudas. E serão mudados, mas tu continuas o mesmo, e teus anos não têm fim. Salmo 102, 27-28. Nele todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descendo do Pai das luzes, que desconhece fases e períodos de sombra. Tiago 1,17. Ele é aquele que é, desde sempre e para sempre, e é assim que permanece sempre fiel a si mesmo e às suas promessas. A revelação do nome inefável, eu sou aquele que sou, contém, pois, a verdade de que só Deus é. Foi neste sentido que a tradução dos 70
e na continuidade deles a tradição da Igreja compreenderam o nome divino. Deus é a plenitude do ser e de toda a perfeição, sem origem e sem fim, enquanto todas as criaturas receberam dele todo o seu ser e o seu ter. Só ele é seu próprio ser, e é por si mesmo tudo o que é. 3. Deus, aquele que é verdade e amor. Deus, aquele que é, revelou-se a Israel como aquele que é rico em bondade e fiel. Êxodo 34:6. Esses dois termos exprimem, em síntese, as riquezas do nome divino. Em todas as suas obras, Deus mostra a sua benevolência, a sua bondade, a sua graça, o seu amor, mas também a sua confiabilidade, a sua constância, a sua fidelidade, a sua verdade. Celebro o teu nome pela tua bondade e pela tua fidelidade. Salmo 138:2. Ele é a verdade, pois Deus é luz e nele não há trevas. 1 João 1:5. E amor, como ensina o apóstolo João. 1 João 4:8. Deus é a verdade. O resumo da tua palavra é a verdade. São para sempre tuas justas normas. Salmo 119:160. Senhor Deus, tu és Deus, e tuas palavras são verdadeiras. 2 Samuel 7:28. Por isso as promessas de Deus sempre se realizam. Deus é a própria verdade. Suas palavras não podem enganar, por isso podemos nos entregar com toda a confiança à verdade e à fidelidade de sua palavra em todas as coisas. O começo do pecado e da queda do homem foi uma mentira do tentador que o induziu a duvidar da palavra de Deus, de sua benevolência e da sua fidelidade. A verdade de Deus é sua sabedoria, que comanda toda a ordem da criação e do governo do mundo. Deus, que sozinho criou o céu e a terra, é o único que pode dar o conhecimento verdadeiro de toda coisa criada em sua relação com Ele. Deus é verdadeiro também quando se revela. O ensinamento que vem de Deus é um ensinamento sincero. Malaquias 2:6. Quando enviar seu Filho ao mundo, será para dar testemunho da verdade. João 18:37. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Deus é amor. Ao longo de sua história, Israel pôde descobrir que Deus tinha uma única razão para se revelar a ele, para tê-lo escolhido dentre todos os povos, para ser dele. Seu amor gratuito. Israel entendeu, graças a seus profetas, que foi também por amor que Deus não cessou de salvá-lo e de perdoar-lhe sua infidelidade e seus pecados. O amor de Deus por Israel é comparado ao amor de um pai por seu filho. Este amor é mais forte que o amor de uma mãe por seus filhos. Deus ama seu povo mais do que um esposo ama sua bem-amada. Este amor se sobreporá até as piores infidelidades, irá até a mais preciosa doação. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. João 3,16. O amor de Deus é eterno. Isaías 54:8. As serras mudem de lugar, ou que as montanhas balancem, meu amor para contigo nunca vai mudar. Isaías 54:10. Eu te amo, com amor de eternidade, por isso guardo por ti tanta ternura. Jeremias 31:3. São João vai ainda mais longe ao afirmar: Deus é amor. 1 João 4:8-16. O próprio ser de Deus é amor. Ao enviar na plenitude dos tempos seu Filho único e o Espírito de amor, Deus revela seu segredo mais íntimo. Ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, e nos destinou a participar deste intercâmbio. Quarto, o alcance da fé no Deus único. Crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o próprio ser tem enormes consequências para toda a nossa vida. Significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande e supera o nosso conhecimento. Jó 36:26. Por isso Deus deve ser o primeiro a ser servido. Significa viver em ação de graças. Se Deus é o único, tudo o que somos e tudo o que possuímos vem dele.
Que tens que não tenhas recebido? 1 Coríntios 4, 7. Que retribuirei ao Senhor por todo o bem que me deu? Salmo 116, 12. Significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos eles são feitos à sua imagem, a imagem de Deus. Gênesis 1, 27. Significa usar corretamente as coisas criadas. A fé no Deus único nos leva a usar tudo que não é Ele, na medida em que isso nos aproxima dele, e a nos desapegarmos das coisas, na medida em que nos desviam dele. Meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo o que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de vós. Meu Senhor e meu Deus, desprendei-me de mim mesmo para doar-me por inteiro a vós. Significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo na adversidade. Uma oração de Santa Teresa de Jesus o expressa de maneira admirável. Nada te perturbe, nada te assuste. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança, quem a Deus tem nada lhe falta, só Deus basta. Resumindo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4, Marcos 12:29. É preciso necessariamente que o Supremo seja único, isto é, sem igual. Se Deus não for único, não é Deus. A fé em Deus nos leva a nos voltarmos só para Ele, como nossa primeira origem e nosso fim último, a nada preferir nem substituí-lo por nada. Ao revelar-se, Deus permanece mistério inefável. Se o compreendesses, ele não seria Deus. O Deus de nossa fé revelou-se como aquele que é. Deu-se a conhecer como rico em bondade e fiel. Êxodo 34, 6. Seu próprio ser é verdade e amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.